Fala, gurizada! Ai, tava alto pra caralho, vocês morreram agora. O meu fala, gurizada, foi super alto. Como é que vocês estão? Morreram, mas beleza. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos pra nossa live de ASMR? Vocês viram esses dias? Eu sempre falo, né, que eu tenho gostado... Ah, peraí, faltou uma luz aqui. Eu tenho gostado muito de acompanhar os cortes no canal do Matando Matheus a Grito e no canal do Matheus e do Gigo, né? E recentemente eles fizeram sobre a TikToker que faz as lives de NPC e tal. Só que ela faz de madrugada e ela grita muito alto, tá ligado? Uns gritos absurdos, assim. E daí a vizinha dela começou a reclamar dela e mostrar... Só que ela não falou assim, minha vizinha é tiktoker e faz barulho. Ela só, tipo, minha vizinha fica gritando às 3 da manhã aqui, né? De noite e tal, olha só. E daí o pessoal ouviu os gritos e reconheceu que era ela, tá ligado? Eu tava rindo muito disso. E daí eu pensei nisso exatamente porque daí eu pensei assim, cara, seria mais fácil se tu trabalha, né? Porque pelo que eu entendi, as pessoas que viam as lives eram de fora do Brasil, né? Ela falava espanhol e tal. Daí era outro fuso horário. Faz live de ASMR, pô. Aí a live de ASMR é só, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui na live, tá ligado? Ia ser muito melhor. Senhor Teclas, o ORM é algo difícil de aprender, o João disse em termos de controle de dados e aplicação, o que é responsabilidade do banco de dados e o que é responsabilidade do back-end. Como é feita essa divisão? Não, cara, o ORM é fácil de aprender, eu diria. Tipo, aprender bem é difícil, mas o ORM eu acho bem intuitivo. Pra quem já sabe, por exemplo, um pouquinho de programação orientada a objetos, eu aprendi isso porque eu aprendi a programar Ruby on Rails e o Rails, ele é feito numa divisão que é bem específica, assim, tu tem os models que tem lógica da aplicação, que daí a lógica da aplicação geralmente tem a ver com que tipos de consultas tu vai fazer e qual é a lógica que os dados têm a ver com essas consultas ali dentro do modelo, vai ter isso, verificações, coisas que vai fazer antes de salvar no banco, coisas que vai fazer quando procura no banco, validações, todas essas coisas estão no modelo. Aí o controller, basicamente, é o que vai expor esses dados num formato que faz sentido para visualização, que é o que vai renderizar isso. Então é o modelo Model View Controller. E o ORM, ele faz tu não precisar escrever SQL, tu fazer os models numa linguagem genérica. Mas enfim, é engraçado até que tem uma aplicação minha de Rails que eu tava dando uma otimizada nela recentemente e eu tava precisando reescrever umas partes que era ORM para o SQL porque não tava direito as query. Então fica aí uma curiosidade. Não é difícil, eu diria que faz sentido aprender, mas o Model View Controller ajuda muito com isso. Tem, se tu não programa Ruby, várias outras linguagens implementam isso. Instalou o Zorin por minha influência, pô, o pessoal tem que fazer um publi no canal aqui. Ruby on Rails é full stack. Meio que é full stack, sim, sinceramente. Tipo, hoje não é nada demais, né? Mas na época, o demo do Ruby on Rails era, eu faço um blog em 15 minutos. E isso era muito impressionante, o quê? 2010? Isso era muito impressionante. E era full stack, assim, tu fazia tudo e daí só, claro, fazer o deploy disso e fazer todas as partes era mais difícil, mas enfim. Um dos ORMs mais fáceis de aprender que eu lembro é que vem no Laravel pro beber na água do Rails e PHP ser um pouco mais fácil. Então, o Laravel, ele viu o que o Rails fez e tentou fazer isso pro PHP, né? Eu não tô muito familiarizado com PHP, mas eu tô ligado isso. Você se vê trabalhando com TI a vida toda? Trabalhando com TI a vida toda, não. Gostando de tecnologia a vida toda, sim. Ensina Ruby também pra gente. Eventualmente a gente pode fazer alguma coisa com Ruby e tal. O Ruby tá meio em baixa, né? Principalmente o Rails. O criador do Rails é um desgraçado, sinceramente. Ele acabou de lançar a pior postagem de todos os tempos e superando a segunda pior postagem de todos os tempos que ele também tinha feito. É basicamente a postagem defendendo que o software livre tem que abraçar a inteligência artificial incondicionalmente. Nós, inclusive, vamos fazer um vídeo um dia. Vi uma entrevista com o criador do Zig, eu vi essa entrevista também, e essa entrevista foi muito bom. Ele xingando todos os manos de IA, tá ligado? Eu acho que essa entrevista, o DHH do Rails viu isso daí, sentiu, pegou ar e escreveu a pior postagem do mundo, que ficou logo na frente, né? Conseguiu superar o outro recorde mundial de postagem, que é várias das outras que tem no blog dele, sabe? Ele fez um WR, um World Record, pior postagem, falando bem da IA. Eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso. Um conselho para um desempregado em TI, cara, busque conhecimento, procura o QI, que é o quem indica, escreve no roteiro, tá ligado? Tem um magrãozinho, deixa eu mostrar ele no YouTube. Ele faz uns vídeos meio engraçado, meio filosófico, assim, que é esse cara aqui, ó, Mobitar. Eu vou ir no canal dele. A thumbnail é sempre a mesma thumbnail. É ele, basicamente, com uma coisa e ele só fala mal de IA e tal. Aí teve um vídeo específico aqui que ele falou um treco que eu achei muito certo. Aqui, ó, as demissões de IA chegaram, veja como manter seu emprego. E assim, ele tá fazendo piada, tá? Ele tá debochando, ele tá... E o que ele disse, basicamente? Tu pega o teu roteiro e tu diz, eu sou o cara que mais sabe usar IA, como integrar IA pra fazer todas as coisas. E tipo, tá escrito na thumbnail, é mentira, tá ligado? Lá. E daí ele disse assim, mas tu tem que manter o teu emprego, tu tem que jogar o jogo, tá ligado? Então, eu acho que é interessante, tu tem que estudar tudo que tá em voga.
e tu escrever o teu roteiro para as pessoas entenderem, essa pessoa tem a habilidade de... O teu roteiro não, desculpa, o teu currículo. Essa pessoa tem a habilidade de implementar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, isso é mentira, tá? Não é que tu não tem habilidade, mas isso não é a melhor coisa que tu podia oferecer. Tecnicamente, tu meio que tem que fazer o que eu tô sempre falando pra vocês, que é entender a base dos conceitos, saber usar o teu cérebro, saber construir sistemas do zero e tal, e essa parte é mais difícil, mas o pegar emprego não necessariamente conseguir um emprego não necessariamente é o que tu tá treinando para. Fazer bem o trabalho é o que tu tá treinando para, sabe? Então essa parte é meio difícil, mas eu não... Essa dica foi meio ruim aqui pra ti, eu não sei se eu ajudei muito. Pô, tô aprendendo Lisp e Hackett na facu agora, é legal, mas haja parentes. Que maneiro, João, eu adoro muito Hackett, eu aprendi Hackett quando se chamava Scheme na faculdade, e isso é outra coisa que um dia eu tenho o sonho de fazer, que é fazer o livro lá, que eu sempre esqueço o nome do livro, eu acho que é How to Design Programs. A gente seguiu o roteiro dele na cadeira da faculdade até o meio, mais ou menos, porque a cadeira era 6 meses e, enfim, tinha muito conteúdo lá no livro. Mas tem uns exercícios muito legais que a gente ensina programação funcional e eu senti que isso me ajudou muito a ser um programador melhor. Bucker de Salve Tecla Suave. Mano, tem alguma dica de ferramentas e material pra quem tá começando no mundo do Bug Bounty? Cara, eu não sou muito bom nisso, sinceramente. Teve um vídeo, se tu voltar no canal, tá? Tem um vídeo que eu reajo a uma menina que se chama... Cyberwitch. Lê Cyberwitch, eu acho. É Lê que é o apelido dela. Lê EH Cyberwitch. Mas é um vídeo que é tipo como entrar na segurança da informação, uma coisa assim. Ou já procura ela direto ou vê esse vídeo. E ela tem vários vídeos sobre exatamente esse assunto. Então eu recomendo o canal dela, é isso que eu tô querendo dizer. Seu chefe não acha ruim você ser abertamente militante comunista? Não, porque é uma empresa pequena e a gente se dá bem. Mas não vamos... Como é que é? Não fala muito alto isso. Você sabe por que se chama Ruby on Rails? Porque eu acho que é porque, falando sério mesmo, sem fazer piada, é porque é uma coisa opinionado, que eles dizem que já tem várias escolhas prontas, então você tá meio num trilho, assim, que nem aqueles jogos nos trilhos e tal. Eu vou ter que mentir também, tenho 20 anos em TI desde 2006, mas, cara, ninguém me chama há 6 meses. Eu conversei com uma empresa que fazia a mesma coisa que eu fiz, uma empresa crescer porque sabia. Então, cara, eu sou muito ruim de dar dica de como conseguir emprego. Eu sinto que vocês querem que eu faça isso, mas eu não consigo. E eu tenho, toda vez que eu dou dica sobre a vida das pessoas, assim, eu tenho medo de desinformar, tá ligado? Que bom que eu consegui ajudar, tá? E fica a recomendação do canal desse barbudo, cabeludo ali. Eu acho ele muito engraçado. Tipo, eu ri muito, e eu acho até que eu copiei uma piada dele no vídeo que eu falei sobre o Richard Dawkins, que ele falou com o Cloud Code, e daí não o Cloud Code, né, o Cloud, o assistente, e daí ele tipo, caralho, isso aqui tem autoconsciência, o Cloud é consciente, não sei o que, e ele fez uma piada que ele disse assim, o velho Dawkins levou o one shot do Cloud, tá ligado? E eu ri muito disso, eu ri muito dessa, pra quem não sabe, o one shot é quando a IA resolve o problema de primeira, tá ligado? Um tiro, assim. E daí ele disse, o velho Dawkins falou com a AI e levou um one shot, tá ligado? Eu ri muito. Então esse Mobitar ali, eu acho ele engraçado, mas ele lança umas pills, assim, mas ele é só um cara meio liberal das ideias também, né? Dentro da TI tem áreas que você vê mais promissoras. Cara, eu vejo muito promissor, sinceramente, tu ser uma pessoa que entende da porcaria que tá se formando de IA. Não quero dizer assim, você precisa usar IA, senão você vai ficar pra trás. Inclusive o The Primogen, eu tô citando vários influenciadores lá de fora que eu volto e me vejo umas coisas. Ele falou uma coisa muito boa, que ele disse tipo assim, lembra quando o pessoal falou pra vocês, se vocês não aprenderem IA, agora vocês vão ficar pra trás. Pensa no que vocês iam ter que aprender pra usar bem IA há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás não existia IA. Há 2 anos atrás, né, vamos botar 2024, que foi quando 2023 também, e pensa no que tu tem que fazer pra usar hoje. É completamente diferente. Inclusive eu posso pegar um tutorial agora, agentes e das ferramentas novas e aprender, né, em uma semana, 2 e tal, integrar no meu trabalho, mas eu vou ter que desaprender todas as outras coisas que eu teria, enfim, aprendido. A coisa evoluiu muito rápido. Então eu acho válido que tu não precisa assim, eu preciso ser um profissional que sabe usar a inteligência artificial e tá por dentro de todas as tendências. Tu tem que realmente ter uma base pra saber aplicar o negócio. Então é isso que eu diria, a área promissora é aprender a desenrolar o nó que essas porcarias estão dando, saber fazer design de projeto, saber entender a base desses códigos, infelizmente entender muito sobre como os modelos de IA funcionam, sobre como eles integram com as outras coisas. Eu vejo isso como uma área promissora e obviamente tem muitas outras áreas promissoras. Um tempo atrás eu tava achando que computação quântica era muito foda, mas ao mesmo tempo eu vejo especialistas de computação quântica falando que a área é meio
a gente achava que ia estar mais avançado e tal, então eu não sei, mas eu acho maneiro também a ideia. Fora isso, não sei mais o que eu acho super promissor. É muito chato que tudo virou inteligência artificial. Karnal tem um vídeo bem legal dele conversando com o Claude. Cara, talvez fosse muito legal fazer o react disso, eu não tinha me ligado. Miss Teclas, eu pensei numa coisa que você já deve ter pensado. O que você acha de idealizar uma plataforma de entrega de serviços funcionando com princípios comunistas? Então, cara, não é uma plataforma funcionando com princípios comunistas, mas teve um cara que fez uma já. Deixa eu fazer a propaganda aqui pra vocês. É um cara que começou junto lá no Discord da Soberana, fez junto com a comunidade e, inclusive, implementou essa plataforma com alguns entregadores em São Paulo. Aqui, ó. App Delivery. Tá aqui umas fotinhas de como ela funciona. Ela é um clone das plataformas de entrega, né? Um clone daquela que começa com I e termina com F. Nossa. Então meio que já existe, tá? Eu sempre falo, a parte técnica não é tão a parte difícil. Tá aqui, ó, dá pra tu instalar. É feito em Go, inclusive. Dá pra instalar, dá pra usar. A parte difícil, eu sinto que é botar isso em prática e fazer funcionar na realidade de vocês e tal. Mas então fica a dica, eu vou colar aqui no chat pra vocês darem uma olhada no projeto. Mandem um oi ali pro menino que fez isso aqui. Muito foda, tá? A plataforma. Então só deixar claro pra vocês isso. Já pensou em ser startupeiro e empreender? Sim, mas daí eu parei de usar essas drogas. Deixa eu ver, o Samuel disse: compa, tô juntando um GRP de devs comunas e criar um app concorrente ao iFood, porém revolucionário, então precisando da sua ajuda. Tá, acabei de... Que bom que eu usei o método marxista aqui, dialético, e respondi antes de ler tua pergunta. Porque assim, eu até ia dizer... Quando vocês dizem, precisamos da sua ajuda, eu posso ajudar divulgando, sabe, falando uma coisinha ou outra. O esforço necessário pra tocar e ir atrás dessas coisas, eu não vou conseguir dedicar pra vocês. Tipo, basicamente, o tempo que eu tô gastando pra fazer militância, fazer o canal, fazer o trabalho, né, CLT, o resto das coisas da vida pessoal todas, né, não consigo dedicar isso, e se eu dissesse que eu ia ajudar vocês, eu estaria mentindo, entendeu? Várias pessoas eu já tentei fazer isso e ajudar nos projetos e eu simplesmente não consigo dedicar o tempo que vocês mereceriam para ajudar. Então, eu recomendo vocês tentarem achar na comunidade essas pessoas e tentarem colocar o trabalho necessário para isso e desenvolver. Posso ajudar fazendo a divulgação aqui que, graças aí ao Turing, nós temos essa plataforma legal aqui que a gente conseguiu fazer, que é a mistura perfeita de tecnologia e política, né, pessoal? Teclas, eu queria fazer uma comunidade para ensinar devs para ter mais fonte de renda, deixar todos seguros e esperar um pouco com empresas dev que demitem e faz layoff, desde o sênior a júnior. É muito boa essa ideia e, inclusive, eu vou recomendar outra coisa aqui, ó. Tem o grupo Brasil IT Remote, tá? Ele não é exatamente a mesma coisa, mas é um outro grupo que tem várias pessoas lá no Discord da Soberana. E o Brasil IT Remote, ele ajuda as pessoas a conseguirem emprego na gringa, basicamente. Tipo, faz como se fosse assim, uma mentoria, né, para essas pessoas. Se tu quiser falar com eles, ou se o projeto for diferente também, mas eu apoio. O F. Heleno falou do canal OffSec Training, conteúdo de segurança. A segurança também, a área de segurança é uma área super promissora. Vocês estão vendo o que anda acontecendo recentemente e é muito, muito, muito promissora. As empresas de IA querem muito vender a ideia de que elas são necessárias. O modelo não é nada sustentável para o capitalismo, depende de subsídio de empréstimos de Prestec. E vocês estão vendo que todo mundo está começando a falar da cagada, né? Eu fiz o vídeo semana passada, como é que era o título do vídeo? Não, eu fiz o vídeo falando sobre a DeepSeek, né? Que a thumbnail falava da DeepSeek, mas no meio tem a Peel ali. Qual é a Peel? Que... Tô falando muito que nem o Mano Davin, né? Que as empresas dos Estados Unidos estão começando a usar a IA aberta, IA chinesa, IA on-premise, modelos mais fraquinhos e tal, ao invés de pagar pelos modelos mais avançados das empresas, né, do Vale do Silício. Não quer dizer que, basicamente, assim, não terá espaço para esses modelos muito caros, mas tá começando a ficar cada vez mais claro, né, e principalmente para os investidores, estão lá no fundão, né, fala mais alto para os investidores ouvirem, que não vai dar para ganhar 300 trilhões de dólares com cada uma dessas empresas. E elas estão falando de abrir o IPO agora, nós também já falamos várias vezes. Quando elas abrirem o IPO, vai ter uns empolgados que vão querer pagar muito pelas ações delas, né? A oferta pública elas vão fazer. Mas já tá muita gente dizendo, né, e avisando, olha, os investidores que botaram dinheiro na OpenAI antes, que botaram dinheiro na Anthropic antes, eles precisam tirar esse dinheiro uma época. Eles precisam, né, lucrar em cima do investimento deles. Quando vocês chegarem no varejo e começarem a comprar a ação da OpenAI achando que essa empresa
empresa vale milhões de trilhões de dólares e que ela vai dar lucro infinito, é a hora que eles vão sair, né? É a hora que eles vão dizer, beleza, recuperei meu investimento agora. E isso acontece em vários IPOs, que a valoração ela tá aqui, e daí quando é obrigado a empresa publicamente, né, oferecer suas ações e o pessoal começa a ver melhor os relatórios, entender melhor o que eles estão lucrando, o que tá entrando, o que tá saindo, cai o valor, né? Cai a valoração. Então, isso pode ser finalmente, né? Finalmente o fim da bolha da inteligência artificial. Jean Poré conheceu pela Lorelai e já maratonou os vídeos. Pô, eu tenho que fazer uma entrevista com a Lorelai. Eu tenho que fazer aqui, chamar pra fazer um collab. Eu tô demorando pra fazer, mas a gente vai fazer. O Teclas tem um Discord de comunidade? Ainda não. Eu não queria fazer uma comunidade separada só do canal, mas eu tô cada vez mais pensando que talvez faça sentido a gente fazer um chat de apoiadores no Telegram, alguma coisa, só pra oferecer algo pro pessoal que ajuda no Apoia-se lá, que se inscreve aqui no YouTube. Eu vou pensar em alguma coisa assim. Se mais alguém aqui do público puder contribuir para entrar em contato comigo, beleza. Samuel Rebouças 8334 aí. Obrigado por gostarem de me ouvir falar. Senhor Teclas, na sua época de galera da faculdade era direita, liberaloide também sim. Ou o profile dos alunos de TI era diferente naquela. Eu acho que era muito pior. Inclusive, tem muita gente boa que eu vejo na minha faculdade lá que tem, tanto que já me chamaram pra fazer palestra lá e tal, e não era 100% liberal das ideias, que nem eu era nessa época, que nem todo mundo que eu conhecia era, então eu acho que era pior, tá um pouquinho melhor, tá? Claro que, enfim, eu acho que deu uma polarizada, talvez apareceu mais doido. Eu acho que era mais senso comum na época que eu tava na faculdade. Queria mesmo ajudar as pessoas programadoras a ter outra renda ao invés de não ser rico, mas poder pagar as contas e não se desesperar enquanto até conseguir outro emprego, deixar... Pô, massa, eu ia dizer assim, ó, nos comentários da live, deixem links e coisas que a gente pode procurar mais sobre isso, que daí depois tanto o pessoal que estiver vendo a live aqui agora vai ir nos comentários e vai pegar a referência pra vocês. Eu não sei se o link vai ser bloqueado, então botem ali um nick ou alguma coisa pra procurarem vocês nas redes sociais, e daí depois eu dou uma olhada também, eu guardo isso. Queremos collab com a Vovó, eu também quero. Agora vai sair, eu só tava ajeitando, tenho que ajeitar umas coisas do canal e da minha vida, estamos quase ajeitando tudo, e eu que tenho várias ideias que eu já queria ter começado esse ano fazendo várias ideias que eu não consegui ainda. Não, mas a ideia não é produzir conteúdo não, eu tô pensando que talvez tenha um grupo só de conversa, assim. Viram a entrevista no canal de tecnologia do antigo provedor de internet de escada universal sobre Pocket Fab do Chips? O cara é mais um empresário que a crítica estatal para favorecer. Eu vou ver isso, cara. Mas se tu tá falando dos Pocket Fabs, eu tenho que até dizer, muita gente me falou que esse projeto soa muito legal, mas ele tem umas dificuldades, assim, de realmente ser do jeito que o pessoal tá falando. Basicamente, eu fiquei de dar uma pesquisada a mais e falar mais sobre isso e não consegui, tá? E daí já vou dar um outro spoiler. Eu tô falando com o pessoal da Ceitec, aqui no Rio Grande do Sul, para fazer uns conteúdos sobre a Ceitec, que é a fábrica dos chips aqui, né? E também para divulgar um negócio, eu não sei se eu posso divulgar ainda, mas é uma oportunidade que tem pro pessoal que é estudante da área, trabalhar junto com eles lá, fazer uma coisa assim. Então vai ter conteúdo legal, vai ter um conteúdo técnico sobre a Ceitec aqui, falando sobre as coisas, trazendo o pessoal pra comentar, que eu acho que é uma coisa que interessa muito na produção nacional aqui de chips, e também a oportunidade para quem se interessa pela área e tal, estudar mais e participar junto com eles. Curtiram? No vídeo seu, você tentava lembrar o nome de um web game feito por uma galera do Rio Grande do Sul. Acho que era Rio Dragon. Adoro aquele jogo. Eu não lembro eu não lembro de eu estar tentando lembrar desse jogo. Mas eu também não acho que não era Rio Dragon. Não. Senhor Teclas, qual a coisa mais difícil que você já estudou na vida? Tem algum assunto que você tem sonho de entender profundamente um dia? Provavelmente computação quântica. Até hoje não faz nenhum sentido isso. Eu gostaria de poder entender. Mas muitas coisas. As cadeiras de matemática que eu fiz tinham umas coisas muito legais, mas na época parece que eu entendi. Desde quando estão metendo propaganda nas lives? Desde muito tempo. Mas se vocês quiserem usar o Adblock e tal, não tem problema nenhum, tá? É verdade que a programação acabou pra quem tá começando? Não. Mas, inclusive, no contexto de várias das coisas que eu falei aqui, tu pode entender por que não. Mas tá uma merda. Tá uma merda entrar no campo, com certeza. Já pensou em fazer collab com o Theo Tamael? Eu conheço o Theo, já tirei foto com o Theo. Ele já fez divulgação de coisa no canal aqui há bastante tempo. Quando a gente fazia live na Twitch, a gente tava sempre interagindo. Mas estamos precisando fazer uma coisa, talvez 2026. Eu acho muito maneiro o canal do Tell Me Why. Uma comunidade do Teclas 2 em algo tipo Discord, alguma plataforma melhor. Então, eu não queria fazer mais no Discord, porque a gente tá numa de ir embora do Discord, inclusive. E sim, ir embora do Discord, porque o Discord tá cada vez mais querendo que tenha escaneamento facial, usando nossos dados para treinar AI, então a gente tá querendo
ir embora. A ideia é tentar não usar uma plataforma de Big Tech, quer dizer, Discord não é uma Big Tech, mas uma plataforma hospedada fora do Brasil, algo que seja self-hosted, vai ter que ser mais humilde, mas esse é o grande problema. E eu tô ligado em várias das outras plataformas. O tal do Zulip, o tal do OpenCord, Matrix é muito legal, mas enfim, eu sei todos os nomes, mas enfim, pessoal, eu não tive tempo de preparar isso direito, mas numa outra aba do terminal aqui, eu tava testando o sistema de IA do PewDiePie, estão ligados? Que não é um sistema de IA, né? O PewDiePie fez um self-host de IA, que é basicamente, tá? Até ia mostrar. Ele basicamente fez isso aqui. Isso aqui é o Open Web UI. Nós temos até vídeo no canal ensinando a instalar o Olama, que é instalar os modelos locais, e a gente dá uma pinceladinha de que existe o Open Web UI, que tu pode, ó, tem o Gemma 4 aqui, o modelo aberto no meu computador, e eu posso, tipo, usar uma interface ChatGPT aqui, mas o PewDiePie fez um sistema com agentes, com integração com várias plataformas, tudo, tipo, rodando self-hosted, meio todo programado com IA também, só que como o cara é muito famoso, tem 180 pessoas contribuindo com o projeto. Também não é uma coisa fácil gerenciar tanta gente. Mas é muito legal, só que daí o meu plano era, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo hoje, antes da live, tentar instalar ele no meu computadorzinho que tá na sala e mostrar, não consegui, tá? Esse aqui é o jeito que eu rodo os modelos locais, o Open Web UI. Eu não vou rodar aqui, porque ele tá rodando nesse meu computador que tem a minha placa de vídeo, e daí a codificação do vídeo aqui provavelmente vai ficar travada quando ele tentar dar a resposta, tá ligado? Vamos tentar aqui, ó. Eu vou dizer assim, responda apenas com uma palavra. Teclas. Vamos ver se ele faz. Ó, codificação aqui. Primeiro tem que carregar o modelo na VRAM. Essa é a parte que é demorada e eu ainda tô usando pra codificação aqui do OBS, mas daí depois que ele tá carregado na VRAM, tecnicamente ele é rápido. Pô, eu não devia ter feito isso durante a live. Eu vou continuar falando pra vocês aqui sobre o Pix, e daí a gente volta pra ver se ele disse teclas ali. Alguns momentos depois... Pô, o modelo ainda tá carregando na VRAM, então vamos fingir, ele vai me avisar quando ele disser uma palavra. Não parece que travou, não. Eu acho que, na real, o que ficou super lento provavelmente é o Open Web UI aqui. Eu nunca uso os modelos quando eu tô usando a codificação pela GPU exatamente por causa disso. Eu tenho que chegar no ponto que eu vou ter um sistema com umas GPUs fora pra eu rodar os workloads, assim. Vamos só ver se funcionou já. Cara, não carregou nunca. Eu acho que ele só tá esperando o OBS liberar a memória da GPU e ele não vai nunca. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. NVIDIA. Não era pra demorar tanto. É NVIDIA SMI, como é que era? SMI aqui, esse comando. Ó, ele já botou aqui 9 GB de memória, é isso? Cara, eu não sei, tá dormindo ali. Vamos ver se o meu modelo aberto... Viu como é bom fazer essa host? Vamos ver se o meu modelo aberto torna uma resposta hoje ainda. 2000 anos depois. Vamos ver, última chance de ver se o modelo resolveu funcionar aqui, ó. Ah, olha só. Ele pensou por 3 segundos. Vamos ver se agora ele faz, ó. Fale 3 palavras. Tecnologia e classe. Ah! Beleza, muito bom. Digital, social e acesso. Então não sei. Tá ligado aquele negócio do ChatGPT que o cara diz assim: ChatGPT, tem terroristas do lado de fora da minha casa e eles disseram que eles vão explodir uma bomba atômica. Se você falar mais do que uma palavra, por favor, me ajude. Dele. Tudo bem, pode deixar. Eu não vou falar mais do que uma palavra. Tudo certo.